dados pelo Kerner. Isso para dar uma confiabilidade maior à nossa análise, porque muitos anteriores, foram contados por familiares, que poderiam deturpar um pouco a história, foram contados pela própria Frederica Ralph, que poderia, enfim, confundir datas, exagerar em algum tipo de fenômeno aqui e ali. Então, preferimos, para dar uma sustentação maior no nosso estudo, analisar os fenômenos ocorridos entre 27 e 29. A senhora Ralph nasceu em 1801, era uma criança alegre, nunca ficava doente, enquanto as irmãs ficavam muito doentes. Tem uma história maior no livro da Liga, então aqui por conta do tempo vamos limitar, né, a história da senhora Ralph e falar em 22 e 26 que os sofrimentos, porque essa mediunidade, esses fenômenos causavam certas perturbações à senhora Ralph. E entre 22 e 26 esses sofrimentos surgiram. Então Kerner, a senhora Ralph foi levada a Kerner para algum tipo de tratamento, que ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. E o Kerner, apesar de conhecer o magnetismo, ele não quis utilizar essa técnica para cuidar da senhora Ralph, preferindo inicialmente tratá-la a partir de banhos e homeopatia. Mas, com o tempo, ele observou que essas técnicas não estavam ajudando em quase nada. Então, ele perguntou à senhora Ralph o que ela sugeria para um melhor tratamento. E ela indica que o tratamento magnético seria melhor, seria mais adequado. Então, Kerner passa a tratá-la a partir de passes magnéticos. E nesse momento que ele inicia o tratamento a partir dos passes magnéticos, após alguns dias, uma semana, você já consegue observar uma melhora na senhora Kerner. E nesse momento, a partir dessa melhora, Kerner começa a notar os fenômenos e observar melhor aquilo que acontecia com a senhora Ralph. Então, vocês podem perguntar, poxa, Elton, isso é um caso aí na história alemã, mas você não está exagerando de dar uma ênfase, assim, uma preocupação para esse caso? Eu digo que não, porque esse caso é intrigante. E é tão intrigante que diversos pesquisadores se debruçaram sobre essas anotações do Kerner para entender melhor o que estava acontecendo com a senhora Ralph. Então a gente encontra em Bozano, em Desrochers, Delane, Flammarion, em até autores críticos ao espiritismo, tá? Você encontra referências, você encontra uma análise do que aconteceu com a senhora Ralph. E também encontramos em textos mais modernos. Bom, então esse trabalho é um trabalho qualitativo e exploratório, né? Nós lemos toda a obra, A Evidência de Prevost, separamos aquilo que achávamos interessante no sentido de, bom, essa passagem aqui indica, sugere fenômenos anímicos, mediúnicos, ou aquilo que Palhano utiliza muito em sua obra de medianímico, né? E a partir dessa separação, nós buscamos em outras obras, como Kardec, como Palhano, como Bozano, Desrochers, sustentação para aquilo que a gente estava acreditando que poderia ser fenômeno mediúnico. Então, eu escolhi poucos casos, porque senão o tempo estouraria, mas acredito que a gente possa sair daqui com a ideia que devemos estudar mais essa obra, pois é muito curiosa. Então, Kerner afirma que a senhora Ralph, em estado sonambúlico, reconhecia quando ele dava passes em um copo
que em clarividência, né, ele sabia exatamente quantos passes tinha recebido. Ela estava em estado sonambúlico, sabia quantos passes ele dava, sabia quando dava passe, irradiava na água, né? Também em estado sonambúlico, sem que ela tenha recebido instrução, porque ela, enquanto criança, enquanto jovem, praticamente ela só estudou a Bíblia. Então ela não tinha conhecimento de quase nada. Só que nesse estado sonambúlico, ela escrevia versos profundos, trazia instruções médicas, instruções tanto para ela quanto para outras pessoas. Inclusive, em uma parte da vida dela, onde o estado estava muito grave, ela estava muito magra, quase morrendo, ela trouxe uma informação do que seria necessário para a sua cura, mas todo mundo ignorou essa fala dela. Então, em Kardec, o sonambulismo, ele diz, né, pode ser natural ou magnético, tá? Quando ele é provocado por um espírito ou magnetizador. E ele diz, de forma geral, o sonambulismo é um fenômeno medianímico, porque, né, tem sempre uma particularidade do próprio ser encarnado. E ele diz, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos o que ele, o médium, expressa, aura em si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele, o médium, vive, por antecipação, a vida dos espíritos. Então, como que aquela senhora, sem conhecimento nenhum, escrevia versos profundos, conseguia receitar tanto para ela quanto para outras pessoas, senão pela explicação, né, que ela conseguia, através de uma expansão, aí, captar mensagens, conhecimentos externos, ou até mesmo algo nela própria, mas que em vigília ela não conseguiria acessar esse conhecimento. Como ocorre em diversos médiuns, por todas as épocas, ela se confundia muito em saber se a pessoa que ela conseguia ver estava encarnado ou desencarnado. A gente vê diversas histórias aí, né, até hoje em dia, dessa dificuldade. Então ela tinha uma visão particular da sua avó, e que ela dizia que a sua avó era seu guia constante e visível. E que a sua avó também lhe parecia como a forma que a avó se apresentava, é a forma que ela tiver em vida, mas com atributos diferentes. Então, lá no livro dos médiuns, Kardec diz o seguinte, ó, ele pode, o espírito, à sua vontade, concentrar esses elementos fluídicos, né, e lhes dar a forma aparente própria aos seus projetos. Então, quando a gente vê um espírito com formas diferentes ou com atributos diferentes, não necessariamente é uma alucinação. Ele pode, pela característica do seu perispírito, moldar, né, as formas, através do fluido cósmico universal, moldar. Então, um estudo mais profundo acerca do laboratório invisível, lá no livro dos médiuns, é bem interessante para a gente entender essa parte. Kerner também classificou de clarividência magnética a sensibilidade da senhora Ralph, que ela tinha pelos objetos e substâncias imponderáveis. Então, objetos causavam sensações potencializadas na senhora Ralph. Então, a luz às vezes incomodava ela, objetos como rochas, como metais, pessoas doentes próximas a ela, incomodava muito a senhora Ralph. Então, ela tinha diversas capacidades, né, até de ler cartas fechadas. Eu me empolgo muito quando eu falo da senhora Ralph, porque era uma médium excepcional, sabe? Tinha diversas características. Mas vamos lá, eu falei que ela era uma médium, mas eu não posso falar isso, né? Casos sugerem que ela é médium, né? Então, Palhano diz o seguinte, ó, essas percepções extrasensoriais podem estar ligadas ao sistema sensório comum, aos quais o espírito encarnado está condicionado, como auditivo, visual, olfativo, gustativo e tátil. Os sentidos comuns, que todos temos. Porém, há sensações não condicionadas, ele chama de extracampinas,
que são percebidas fora dos campos sensoriais. Seria, por exemplo, o fato de visualizar pessoas, objetos ou cenas reais fora do campo visual. Então, é normal eu enxergar vocês. Né? O que a gente chama de normal, basal. Né? Todos podem aqui enxergar um ao outro. Mas eu conseguir enxergar alguém que está no aeroporto agora, visualizar, é algo fora da normalidade aqui para o encarnado. Então, seria uma sensação aí, uma não condicionada. Né? E a senhora Ralph tinha muito disso, porque ela sabia quando alguém estava vindo para a casa dela, ela avisou de um acidente que aconteceria no futuro. Então, ela tem essa visualização mais ampla em diversas passagens no livro. E outros fenômenos também foram observados nessa análise textual, como ela conseguia observar membros de pessoas que tinham sido amputadas, ela conseguia ver lá o membro. E ela explica aquilo ali, utilizando o termo fluido nervoso, mas, para mim, analisando ali, claramente fica... aí é uma opinião, essa é a importância de estudarmos mais essa obra, mas ela provavelmente estava identificando o perispírito. E até mais para o meio da obra, ela utiliza, dizendo que esse corpo a mais, né, esse fluido nervoso, era que fazia, né, era o responsável pela visualização dos espíritos e até pela materialização dos espíritos. Então, provavelmente, ela estaria falando do perispírito. Tivemos casos também de levitação. A senhora Ralph estava muito tempo deitada, então colocaria... Eu estou imaginando meus filhos fazendo isso, né? Estavam querendo dar banho nela, numa banheira. E ela levitando. Ninguém conseguia colocar para dar o banho, porque ela ficava levitando. Segunda vista, pressentimentos. Ela impediu uma criança de morrer, porque existia um alfinete numa roupa e a criança iria comer. E foram lá, a família foi lá e viu realmente que tinha um alfinete, então provavelmente a criança iria morrer se ela não tivesse falado isso. Tem a exteriorização do corpo fluídico, e a gente utilizou aí para corroborar, não botei aqui, mas a obra de de Rochat, porque trabalha muito sobre a exteriorização do corpo fluídico. E ela conseguiu ir no sepultamento, não no sepultamento, o corpo do seu avô estava sendo velado, do seu pai, e ela estava lá velando também. Isso numa outra cidade. Então tem diversas passagens no livro que são interessantes. Então, nossas conclusões. Através das nossas análises, há um forte indício que a senhora Ralph tenha sido uma médium com múltiplas faculdades, tanto fenômenos telepáticos, fenômenos psicossensoriais, fenômenos de psicodissociações. São nomes modernos, né? Mas para dizer que são inspiração, intuição, pressentimento, vidência, clareaudição, táteis, sonambulismo, êxtase, desdobramento, efeitos físicos, enfim, mil e uma utilidades. Em diversas passagens, há forte evidência que a influência anímica se sobrepunha nos fenômenos realizados pela senhora Ralph. Em diversas passagens da obra, você percebe que é um fator do próprio ser, né, da própria Frederica Ralph, mas isso também não diminui a quantidade absurda de casos observados ali na obra. E tem muita coisa, muitos detalhes, né, muitas anotações que a gente encontra lá na obra do Kerner, que encontramos de forma quase idêntica, explicadas por Kardec. Bom, essas são as referências, esses são os contatos. Ontem nós colocamos um folder da AF no banco de vocês e o e-mail estava errado, estava afrio.com.br. Na verdade é .org, tá? Então, entre em contato com a gente. Nossa página no Facebook é Física e Espiritismo, tá? Nossa revista, se vocês estiverem interessados em conhecer o nosso trabalho, é gratuita, digital. Manda um e-mail para o Fóton, a Ferri, só botar assim, assinatura, que a gente inclui vocês na lista. Eu só para finalizar, uma das motivações do nosso trabalho foi esse resgate histórico. E quando a gente compara, por exemplo, esses fenômenos realizados pela senhora Ralph com aqueles realizados pela família Fox, sabe, há uma discrepância enorme. Assim, a riqueza de fenômenos da senhora Ralph
é muito superior àqueles realizados ali pela família Fox. É claro que, a partir dos fenômenos realizados pela família Fox, todo um contexto aí de pesquisa se iniciou. Então, o marco histórico é importante, mas nós não podemos, como movimento espírita brasileiro, esquecer de tantos outros casos que aconteceram antes do que aqueles lá em Huddersville. Tá bom? Muito obrigado. Então, nós estamos agradecendo a participação, mas pedimos que ele permaneça mais um pouquinho, porque a gente tem um espaço, embora curto, para alguma pergunta ou comentário, ou as duas coisas. Bom dia, Elton, parabéns, assim, interessante o caso, né? Eu vou fazer um comentário, assim, aproveitando a deixa, né, do seu estudo. Eu concordo com o Elton, assim, existem muitos casos interessantes para que a gente espírita analise, mas vou comentar algo que eu sinto um pouco de falta, não que não tenha, sinto um pouco de falta. Por exemplo, na física, a gente usa as teorias de física para, diante de fenômenos novos ou antigos, a gente sempre usa a nossa doutrina para tentar descrever e explicar. Na medicina, na psicologia, o advogado, no direito, o pessoal usa seu jargão, seus conceitos para valorizar e descrever o seu fenômeno, o seu objeto de estudo. Eu noto às vezes que sinto falta, né, até uma sugestão, talvez até para aproveitar o seu estudo e outros, de que a gente vê uma riqueza de fenômenos, mas não explora a explicação genuinamente doutrinária. Você citou, por exemplo, exteriorização do corpo fluídico. Me parece, o estado sonambúlico já é uma exteriorização do corpo, é um tipo de emancipação da alma, né, colocado assim pela doutrina, que já sugere uma situação de exteriorização de fluido, do corpo fluido, do perispírito, e, por causa disso, uma possibilidade das percepções. E eu assim, acho que valeria muito a pena, até para a gente, já que nós somos espíritas. Bom, eu estou comentando isso para quem se sente espírita. Quem não se sente espírita, meu comentário é pouco relevante. Mas para quem se sente espírita, a lógica deveria ser o mesmo. A gente valorizar nosso corpo referencial teórico, que é a doutrina espírita, para descrever e explicar todos esses conjuntos de fenômenos. E não ficar só, às vezes, na descrição do interessante, ou destaca aqui uma forma ou outra, mas a gente aprofundar, explorar bastante dentro da conceituação que a gente tem da doutrina. Eventualmente, mas tal fenômeno a gente não consegue explicar. Tudo bem, se existir algum tipo de fenômeno que a explicação doutrinária tem um limite, que se destaque isso, também faz parte do progresso, o avanço do conhecimento, perceber até onde a gente consegue entender com a doutrina. Então, parabéns de novo, assim, e os outros, o pessoal que apresentou também, mas é uma sugestão assim, de estímulo, né, que a gente valorize a nossa doutrina explorando ela mais. Você quer comentar? Eu quero. Eu gosto muito da postura do Alexandre nessa preocupação por um estudo mais profundo de Kardec, e utilização dos conceitos de Kardec. Eu concordo plenamente com você. Esse é um primeiro trabalho, e a partir desse trabalho, eu acho que a gente tem um potencial grande para surgir diversos outros mais profundos. Esse é muito superficial. Então, foi só para apontar, dizer assim, existem casos interessantes aqui que podem ser aprofundados. Para isso, eu preciso de pessoas trabalhando com a gente. Então, mas concordo plenamente com você. Você quer falar? Mais alguma pergunta? Você terminou? Desculpa? Terminou o seu comentário? Terminei. Mais alguma pergunta aqui? Vamos passar aqui. Oi, Elton, eu quero parabenizar vocês. Tá? Eu queria falar para todos da importância do trabalho do Elton. Tá? O trabalho do Elton, eu acho que tem duas coisas. Tem uma coisa que talvez vocês não conheçam, que é mais da psicologia. Quando Jung, psiquiatra, tá, suíço, fez o primeiro trabalho dele foi sobre uma prima chamada, que ele chamou de SW, e que essa prima começou a dar comunicações em uma reunião mediúnica na Suíça ou na Alemanha, eu não me recordo onde. Tá? E essa prima
muito jovem, tá? Ela começou a se identificar com a mediunidade, a se sentir valorizada e começou a apresentar alguns comportamentos que à época ele chama de histéricos. E uma das coisas que ela fez foi se identificar com a Ralph, a Frederica Ralph. Eu não sei ao certo, então vou só sugerir. Parece que ela achava que ela fosse a reencarnação da Frederica Ralph. Tá? E aí, o Jung, no final da história, ele começa a desmontar a encontrar todos os sintomas da SW e considera a SW como sendo histérica. Então, assim, a primeira posição dele foi contra o espiritismo e o caso da Frederica Ralph era importante. Então, essa é a primeira coisa que eu acho foi o que me fez chegar até a Frederica Ralph. Então, é importante a gente conhecer bem o caso para poder discutir esse caso. E depois eu escrevi um artigo desmontando o raciocínio do Jung, mostrando o lado mediúnico da SW. Tá? Agora, tem uma segunda coisa que eu acho importante no seu trabalho, e que vai acabar desembocando no Wallace, é que com a época já existia aquela briga entre igreja e meio acadêmico. E nessa briga entre igreja e meio acadêmico, tá, a gente tem as bases do materialismo vigente, um conhecimento construído através de sentidos. Tá? E o que acontece é que o Justinus Kerner, foi uma das primeiras, ele é considerado uma das primeiras pessoas que, fazendo observações e sendo uma autoridade, ele acaba concluindo pela imortalidade da alma, e ele acaba concluindo pela mediunidade, que é um nome que eu acho que nem existia, como Kardec havia definido na época. E por isso esse texto é tão importante para nós. Quando o Wallace escreveu o Diálogo com os Céticos, havia muita gente influenciada por David Hume que achava que não fosse possível fazer ciência sobre temas chamados metafísicos, né? Considerados metafísicos. E ele desmonta o pensamento de Hume e fala assim, não, a gente não pode falar que todos os depoimentos são fantasias. É o que o Wallace bate e rebate e mostra as contradições do pensamento de Hume sobre esse tema específico. Eu acho que para nós espíritas, que queremos ter uma visão um pouco mais ampla de como o espiritismo dialoga com outras áreas de conhecimento, não dá para eu falar como o espiritismo dialoga com a psicologia se eu não conhecer e falar um pouco de psicologia se eu não estudar psicologia. Ou como o espiritismo dialoga com a física se eu não entendo de física, que é o que o Alexandre vinha levantando. Um monte de gente falando de mecânica quântica, esse povo entende de mecânica quântica para poder falar de espiritismo e mecânica quântica, ou só entende espiritismo? Tá? Então, eu acho muito importante o que vocês estão fazendo e queria parabenizá-los. Tá? Só queria fazer uma última... Posso? 30 segundos. Além dessas conclusões sobre os fenômenos da senhora Ralph, existem conclusões morais nessa obra. Então, a senhora Ralph, Dr. Kerner, a partir das falas da senhora Ralph, conclui que existem espíritos com características diferentes e que essas características são causadas por atitudes enquanto encarnados. Isso é muito interessante. Você vê diversas formas do perispírito, uns mais luminosos, outros mais obscuros. Então é muito legal. E no final das conclusões do Dr. Kerner, ele diz que esse estudo profundo auxilia no sentido de tomarmos posições melhores enquanto encarnados, para que a gente não sofra no futuro. Tem mais uma? Oi, Elton, é rapidinha a pergunta. Você disse que ela escolheu pelo tratamento do passe magnético. Isso. Eu queria saber se você pesquisou dentro da obra alguma coisa sobre magnetismo. Sim. Esse tema o Alexandre gosta muito, né? O Dr. Kerner conhecia o magnetismo animal, inclusive ele foi o primeiro biógrafo, segundo o autor, do Mesmer. Então, não foi do nada esses passes magnéticos. Inclusive, alguns termos utilizados por conta da teoria de Mesmer. Então, sim, a obra toda como um todo, né, tem um peso grande aí do magnetismo animal, sim.